Primeiramente, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Diogo. E aqui nessa manhã eu queria compartilhar com vocês uma palavra do coração de Deus. Amém? Mais ou menos há 3 semanas atrás, o Senhor lhe colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você nesse momento. Queria que nesse momento você fechasse os seus olhos, amém? Vamos estar orando, vamos estar aquietando a nossa alma, amém? Porque sabemos que se a nossa alma, o nosso espírito estiver agitado, atribulado, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus e não vamos conseguir discernir aquilo que Deus ele tem para falar ao nosso coração, amém? E nós entendemos assim que a palavra de Deus ela vem para nos dar direção, ela vem para corrigir o nosso coração, ela vem para nos ensinar como nós devemos andar agradando e de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então é muito importante então nós estarmos, separarmos no nosso espírito esse momento para o Senhor e estarmos atentos a todo detalhe, tudo aquilo que Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Amém? Então eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque nós temos motivos suficientes para te agradecer. Pai, porque hoje nós acordamos, Senhor, nos levantamos, aqui estamos, Deus, na Tua casa, como diz a Tua palavra, Senhor, para adorar ao Senhor no seu dia. Hoje nós separamos esse dia, porque entendemos a importância, Senhor Deus, que nós temos, Senhor, em fazer isso. Pai, obrigado, Senhor, meu Deus, porque hoje, Pai, o Senhor uma vez mais vai ministrar o Teu povo, nos direcionando através da Tua palavra, corrigindo, Deus, endireitando os nossos passos, Senhor, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, nós repreendemos, Deus, o inimigo da nossa alma, Senhor, aqui neste lugar. Toda agitação, toda preocupação, todo espírito contrário, Senhor, nós repreendemos aqui neste lugar e damos uma ordem fora, em nome do Senhor Jesus. Nós permitimos somente o Teu Espírito, Senhor, neste lugar, ministrando em todo momento o nosso coração, nos convencendo, Senhor, ó Pai, dos nossos pecados, Senhor, e nos levando ao arrependimento, porque esse é o Teu ministério, Espírito Santo, nos ajudar em toda dificuldade. Por isso nós te pedimos, Deus, aqui nesta manhã, se conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23. Nós vamos estar lendo o versículo 23 e o versículo 24. Já pode deixar separado aí na sua Bíblia. Amém? Pode deixar aberto aí. Nós temos vivido um tempo, Deus tem trazido um tempo sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja, um tempo de nós nos alinharmos, amém? E alguma coisa que precisa de alinhamento, significa que antes estava alinhado e agora está desalinhado, certo? E é exatamente isso. Deus, através da sua palavra, através do seu Espírito, Ele tem nos levado a um tempo de nós nos alinharmos novamente, onde nós entendemos o propósito pelo qual Deus nos chamou, a qual Ele nos ajuntou como seu povo, amém? Para nos trazer aqui nesse lugar, para que possamos então cumprir aquilo que Ele tem para a vida de cada um de nós. Amém? Todos abriram aí? Todos encontraram? Lucas, capítulo 9, versículo 23. Vamos ler todos juntos? Amém? Quando eu falar 3, 1, 2, 3. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém? Eu não sei você, mas não somente como nós cantamos aqui nessa manhã, que eu quero que o Espírito Santo ele venha queimar em mim.
Eu não quero somente viver de sentimento, de sentir a presença de Deus aqui nesse lugar, ser tocado, sermos avivados, mas eu quero ser obediente. Eu quero cumprir exatamente aquilo que Deus ele me chamou para fazer. Amém? E quando Jesus ele chamou eu e você, ele nos chamou como discípulos, amém? Porque é exatamente o que está falando aqui no título desse capítulo. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então, quando Jesus então, ele nos chama, eu e você como discípulo, ele nos mostra que a característica de um discípulo é que ele deve negar a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? O que Jesus está querendo nos ensinar nesse momento é que a partir do momento que nós aceitamos seguir a Jesus como discípulos, amém? Nós então agora temos que deixar de lado as nossas vontades, os nossos desejos, para começar a obedecer ao Mestre, para começar a obedecer à direção pelo qual Deus ele tem dado para mim e para você. Amém? E aqui está dizendo então que aquele que deseja salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida pela causa dele, esse a salvará. Ele está querendo dizer, se você entender que a partir do momento que você deixar os seus planos, as suas vontades, você então trocar pela minha, então verdadeiramente você vai encontrar a vida. Amém? Porque a verdade é que a vida, ela não se baseia nesse momento terreno onde nós estamos passando, onde nós estamos vivendo. A vida ela é passageira. Todo o tempo que nós vamos ter aqui nesse mundo não se compara àquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Porque o nosso Deus ele tem uma eternidade a nos revelar. Amém? Mas para que nós possamos alcançar essa eternidade, para que possamos então colaborar com o reino de Deus, para que não somente eu e você, mas mais pessoas também elas venham a ser alcançadas, nós então precisamos andar então em princípios de obediência. Amém? Quando nós falamos a respeito de princípios, traduzindo essa palavra princípio significa condição. Amém? Repete comigo, condição. Um princípio da palavra de Deus significa uma condição. Quando você age, então, de acordo com um princípio, isso, então, é uma condição para desatar aquilo que Deus ele disse sobre a tua vida e sobre a minha vida. Se nós não andamos, então, debaixo dos princípios, também não existe uma condição pelo qual Deus ele pode liberar a bênção sobre as nossas vidas. Amém? Tanto para as bênçãos, mas também como para a maldição e para a correção também existe uma condição. Se nós, então, não andarmos de acordo com aquilo que Deus, então, ele estipulou, então, para a nossa vida, também existe uma condição que ela virá sobre a nossa vida. Amém? E é a respeito disso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Como eu estava falando para vocês, há 3 semanas atrás, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque enquanto eu estava ali tomando banho e olhando para a minha própria vida e analisando e buscando as áreas da minha vida que não estão andando em conformidade com a palavra de Deus, porque é isso que a Bíblia fala, que nós devemos sondar o nosso coração, porque Davi fez isso. Ele disse, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim um caminho mau. Nós precisamos sondar o nosso coração, olhar para a nossa própria vida e entender se nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus ou se nós estamos andando de acordo com ela. E eu comecei a fazer isso naquele momento, tomando banho, e no momento assim, eu não ouvi a voz de Deus falando especificamente, olha, é isso aqui na sua vida não está certo, isso aqui ainda você precisa renunciar e tal, mas de repente eu tive uma visão naquele momento. E a visão que eu tive era de um aniversário, era uma pessoa que estava atrás do bolo, e a cena era assim como se tivesse escuro e as velas estivessem acesas no momento do parabéns, e todo mundo cantava parabéns para aquela pessoa, e havia criança em volta daquela mesa. E eu vi assim, aquela cena veio, sabe, como um flash, assim, na verdade eu estava de olho fechado, tomando banho, e naquele momento eu comecei a enxergar isso. E nesse momento, então, que todos cantaram parabéns para aquela pessoa, chegou no final, alguém falou assim, ó, faça agora um desejo. E aquela pessoa, ela foi e fez um desejo e assoprou aquela vela. Mas nisso que ela soprou, a vela ainda ficou um pouquinho acesa. E em volta daquela mesa, as crianças iam lá e colocavam a mãozinha assim, ó, para acender de novo. E aí a pessoa soprava e ia lá e acendia de novo. Quem nunca fez isso aqui quando era criança? Eu fazia. As crianças ficam em volta, todo mundo querendo colocar a mão para acender de novo. E naquele momento, assim, tipo, eu pensei, nada a ver. Não pensei nem que era nada de Deus, eu pensei na hora, por que eu estou pensando isso?
Tipo, mas aí eu pensei, será que Deus quer falar alguma coisa comigo? Então eu fiquei meditando ali, continuei tomando banho, comecei a meditar, e dentro de mim eu falei, Senhor, fala comigo, o que isso significa? E foi onde Deus ele começou a falar no meu coração. Ele falou assim que nós temos desejos, nós temos planos, a qual nós queremos muito que aconteça. E o que aconteceu? E naquele momento, naquela visão, aquela pessoa, ela foi e desejou, e ela soprou aquela vela. Mas no momento que ela soprou aquela vela, depois a criança vinha e acendia. E o Senhor lhe falou no meu coração, por causa dos teus desejos, por causa do desejo do meu povo, porque eu entendi naquele momento, quando Deus começou a me dar a mensagem, que não era somente para mim, mas era para o povo de Deus, e eu também estava ali incluído nisso. Nós então desejamos uma coisa, então aquela pessoa ela soprou aquela vela querendo apagar, mas aquela vela ali representa o fogo do Espírito. E nós, por causa dos nossos planos e nossos desejos, aquilo que a gente deseja muito, a gente tem apagado o fogo do Espírito Santo dentro de nós. Mas é como que a gente tenta apagar e Deus está ali, ó, com a mão ali, ó, sabe, representando aquelas crianças, tentando acender novamente. E nós, por causa dos nossos desejos, nós estamos ali soprando e querendo apagar aquilo ali, porque nós queremos que aquilo se cumpra. Porque não é assim que nós pensamos? Não é assim que nós criamos, né? Que nós desejamos ir lá, assopra e dali está feito, aquilo vai acontecer. Mas não é dessa maneira. Então, a partir daí, eu comecei a entender que eu precisava, então, rever a minha vida, e algumas coisas na minha vida, elas precisavam sair. Eu precisava começar a dar lugar ao Senhor, porque os meus desejos, aquilo que eu tinha colocado, talvez, em primeiro lugar, ou talvez não em primeiro lugar, mas estava caminhando junto, sabe? É lícito, mas sabe como que não convém mais? Para aquilo que Deus tem para a minha vida, para aquilo que eu já entendi que Ele me chamou. Então foi exatamente isso. E baseado nisso eu comecei a olhar para a palavra de Deus, buscando alguém que recebeu um chamado de Deus, e por causa que essa pessoa, ela decidiu fazer as suas próprias vontades, não obedecendo ao Senhor. Então Deus arrancou da mão dela aquilo que foi destinado para ela e colocou outro no seu lugar. Amém? Nós precisamos entender isso como igreja. Existe um tempo de Deus, existe um kairos de Deus, um tempo que é determinado para todas as coisas. Deus tem um tempo para mim e para você, Deus tem plano para mim e para você, mas os planos de Deus eles não param. Deus ele tem uma meta, Deus tem um objetivo aonde Ele quer chegar. Que as pessoas, elas sejam salvas, elas sejam alcançadas. Então, por isso, Deus ajunta a sua igreja e nos traz aqui como povo de Deus. E Ele começa a destituir para mim e para você responsabilidades, dons, sabe? Características para mim e para você que Ele tem separado. Para quê? Para que juntamente nós como um corpo, nós venhamos assim, ó, sabe? Andar encaixados e tudo venha acontecer e as pessoas começam a ser alcançadas. Mas a partir do momento que eu e você, nós então recebemos o chamado e nós não nos posicionamos, ou então nós deixamos passar, Deus então Ele retira. Por quê? Porque Deus ele deu uma visão, Deus ele chamou eu e você, e nós estamos então andando em desobediência. E nós vamos ver que a desobediência na palavra de Deus sempre levou o povo de Israel ao quê? Ao sofrimento. Sempre levou eles a perecerem, sempre levou eles a serem dominados por outras nações. Por quê? Porque se envolviam com a idolatria, né, com a prostituição, tantos outros pecados assim que Deus então permitia que aquele povo então fosse corrigido. Para quê? Para que viesse ao arrependimento. Eu quero que você entenda hoje essa mentalidade no reino de Deus. O problema é que muitas das vezes nós vemos para a igreja, nós começamos a conhecer o amor de Deus e nós pensamos que Deus ele não corrige mais. Mas isso não é uma verdade, porque Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É um Deus de graça, de misericórdia, sim, não age como antigamente, mas continua corrigindo. Deus ele corrige sim. Deus ele permite sim, como em outras palavras, como a gente costuma falar, castigo. Deus não castiga. Sim, Deus permite sim. Para o quê? Para a nossa própria correção, porque a Bíblia fala que Deus ele corrige os filhos por quê? Porque ama, amém? Você como pai, você corrige o seu filho, certo? Sim ou não? Eu corrijo o meu filho, quando ele faz alguma coisa ruim, alguma coisa errada, eu vou e chamo ele, certo? Se eu vejo que ele continua naquela atitude, eu vou lá e bato, eu vou lá e corrijo ele, porque é bíblico, a Bíblia fala que nós não devemos apartar a vara dos nossos filhos. Por quê? Porque a Bíblia fala que a criança ela entregue a si mesmo, é vergonha para os pais.
Se você tem tido dificuldade com seus filhos, é bom você analisar, será que você tenha corrigido ele? Ou você somente fala com ele e não passa disso? Nós precisamos corrigir como pais, amém? E o Senhor, como nosso Pai, também Ele nos corrige. Por quê? Porque Ele não quer nos perder. Amém? Então, olhando para essa situação, nós entendemos então que Deus ele tem um desejo no coração para mim e para você. Ele deseja que nós venhamos a entender. Amém? Eu posso dizer que eu conheço a Deus. Sim, lendo a palavra de Deus, nós somente vamos conhecer o caráter de Deus, vamos conhecer ao próprio Deus, como Ele age, como que é o caráter de Deus, como que Deus ele é conosco, conhecendo a palavra de Deus, amém? Por isso que você, como filho de Deus, como cristão, você precisa conhecer o Senhor, através da palavra. Agora, a intimidade é outra coisa. Intimidade é quando você se separa, quando você busca Ele no seu quarto de oração, como diz a palavra. Amém? Você vai ali ter um momento com o Senhor e isso gera intimidade com o Senhor. Isso não tem nada a ver com conhecer, porque tem muitas pessoas que nem crentes são, que conhecem mais a Bíblia do que eu e você. Isso é uma verdade. Mas não tem intimidade. Não adianta somente eu e você a gente sentir. Talvez a gente orar, ter intimidade, mas na verdade a gente não conhece ao Senhor. Por quê? Porque não conhecemos a palavra. Então eu entendo sim, que é um tempo de nós entendermos que Deus ele é amor e misericórdia, mas Ele também é fogo consumidor. E quando nós entendemos através da palavra de Deus o que Deus ele é para nós, como Ele age, como Ele agia, principalmente no Antigo Testamento, né, que Ele permitia assim, por causa do coração do povo que se afastava, isso gerava o que neles? Temor. E é isso que nós vamos falar também um pouco hoje, sobre temor. Porque talvez existe muita falta de temor hoje dentro da igreja. As pessoas elas se portam da maneira que elas querem, elas fazem as coisas, elas falam o que querem, sem nenhum temor, elas se rebelam contra a autoridade sem nenhum temor. Sabe por quê? Porque não conhecem a Bíblia. Porque se elas vissem o que acontece, entende? O que acontece na palavra de Deus, com pessoas que se rebelam contra o Senhor, com pessoas desobedientes, isso, na verdade, vem para trazer temor no meu e no teu coração. E isso acontece. Às vezes, estamos passando por situações e nós não entendemos por que isso não vai para frente, por que isso acontece isso comigo. Deus talvez não está fazendo, Ele não vai fazer isso. Entende? Como está dizendo aqui no Antigo Testamento. Vai fulminar, né? vai matar, vai permitir. Não, Ele não vai fazer isso porque Ele é misericordioso, mas também existe um limite. Porque se quem falar que não acontece isso no Novo Testamento, isso aconteceu com quem? Com Ananias e Safira, sim ou não? Porque mentiram para o Espírito Santo, porque insistiram, sabe, na mentira. Isso pode acontecer, mas não é esse caso. Então, o que eu vejo que Deus está nos chamando é para nós andarmos, então, em temor, para nós andarmos em santidade, para nós, como povo de Deus, conhecer a Ele, amém? E andar em conformidade com a sua palavra. Nós precisamos do Espírito Santo, amém? Porque essa é a maneira que Ele vai nos transformar em um novo homem e uma nova mulher. Amém? Eu e você, nós temos o Espírito Santo, totalmente diferente do Antigo Testamento, a qual o Espírito Santo ele somente vinha e se manifestava na pessoa. Né? Ele vinha sobre a pessoa, era sobre os sacerdotes, ali sobre o rei, sobre os profetas, mas não era sobre qualquer pessoa. Mas hoje, no tempo da nova aliança, quando o véu foi rasgado, amém? Não existe mais essa separação. Então, o Espírito Santo, ele vem sobre você? Não. O Espírito Santo, ele está dentro de você. É isso que nós precisamos entender. O Espírito Santo, ele não sai de nós. A pessoa, o Espírito Santo se afastou. Não se afasta. Por causa da nossa vida, por causa dos nossos pecados, ele fica ali, sabe? Quietinho, você apaga ele. É o que a Bíblia fala. Certo? Mas ele não sai de você. Ele está dentro de você, porque você é filho de Deus. Certo? Então, nós entendemos que através do Espírito Santo é que essa mudança e transformação ela vai acontecer. Mas a Bíblia também fala, abre comigo lá em Efésios, capítulo 3, versículo 30. Perdão, 4:30. A Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós apagamos ele dentro de nós. Olha o que fala lá. 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Nós não podemos entristecer o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo é o que gera a vida de Deus em nós. Se nós entristecemos Ele com as nossas atitudes, com o nosso estilo de vida, que está longe da palavra, Ele vai se entristecer e nós vamos ficar frio, vamos ficar morno, vamos começar a nos apostatar. Amém? Então nós precisamos então do Espírito Santo. Queria nesse momento que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo 8. A partir do versículo 1. Amém? 1 Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciões todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Amém? Então nós olhamos essa condição aqui, nós vemos que o povo de Israel, agora eles queriam um rei. Eles não queriam mais que Deus fosse o rei deles. Eles queriam uma pessoa, assim como outras nações. Eles queriam imitar outras nações. Então eles vão diante de Samuel e falam: olha, nós não queremos mais juízes, nós queremos agora um rei. Os juízes nesse tempo eram os filhos de Samuel, e a Bíblia fala que eles não andavam segundo os passos do pai, que era temente ao Senhor. Então o povo todo se reuniu e falou assim: nós não queremos mais eles, agora nós queremos um rei. E Samuel se incomodou muito com aquilo. O profeta Samuel então ficou triste, ele foi diante do Senhor, orou aquela situação, né? E Deus falou para ele: olha, Samuel, fica tranquilo, porque não foi você que eles rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Eles deixaram de reconhecer o meu reinado sobre eles. E dessa maneira aconteceu. Então assim começa então um processo então de mudança no reino de Israel, a qual agora um rei ia ser estabelecido sobre essa nação. Amém? Então, todos nós já conhecemos, a Bíblia fala a respeito de um homem chamado Saul. E a Bíblia fala assim que um dia esse homem, os jumentos da casa do seu pai, eles haviam se perdido. Então Saul foi atrás daqueles jumentos, a procurar aqueles jumentos, ele andou pelas cidades, ele nada que encontrava, mas junto com ele estava carregando ali o seu moço, né, que era um jovem, era uma pessoa que ajudava ele, né, e naquele momento ele nada de encontrar. Então aquele moço ele tem uma ideia, eles estavam numa cidade, e a Bíblia fala que aquele moço então tem uma ideia e fala para ele: olha, aqui nessa cidade tem um homem de Deus. Tem um homem de Deus que se a gente descer lá e a gente for consultar ele, certamente ele vai falar para nós aonde está, né? Onde estão os jumentos do seu pai. O que você acha? E a Bíblia fala então que Saul, ele achou bom aquilo e falou: então vamos, né? Juntaram todos os presentes que tinham para levar para o profeta ali e desceram à casa do profeta. Só que, na verdade, tudo isso já era uma situação que Deus estava preparando. Deus, no coração de Deus já havia escolhido a Saul. Porque a Bíblia fala que quando ele desceu para procurar, né, o profeta, então ele foi ali, se encontrou com o profeta Samuel, e Samuel, num determinado momento da conversa, né, falou para ele que ele não precisava se preocupar, porque já estava tudo bem, que os jumentos já tinham sido encontrados. Só que a Bíblia fala aqui que um dia anterior, Deus já tinha falado no coração já de Samuel, que iria levantar quem? A Saul. Até então ele não conhecia quem era, mas quando ele se encontrou, certamente Deus falou no coração dele: olha, é esse homem que você vai levantar. Amém? E foi exatamente isso que aconteceu. Então agora Samuel se encontra então com Saul, e então estabelece ele o quê? Como rei.
né? Fala para ele que agora ele vai ser o rei, toda aquela questão. E agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, só que agora é o capítulo 10. Então você vê acontecendo aqui, versículo 6. Então você começa a ver acontecendo o que aqui? O chamado. Amém? Começou então a acontecer um chamado na vida desse homem. Por quê? Porque havia uma vontade, havia um plano da parte de Deus para a vida dele. Assim como Deus tem na minha e na sua. E olha o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel 10, do 6 ao 8. O Espírito do Senhor se apossará de ti. Isso Samuel falando para ele. E profetizarás com eles. E tu serás mudado em outro homem. Amém? É isso que o Espírito Santo de Deus ele vem para fazer em mim e você. Quando nós damos vazão para o Espírito Santo, ele então nos transforma em um novo homem e uma nova mulher. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Amém? Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Amém? Então você vê aqui que Samuel já começa então a dar uma ordem para ele. Já começa a dar uma direção da parte de Deus do que ele deveria fazer. Fala então que quando eles descessem, se encontrassem em Gilgal, ele deveria esperar 7 dias para que depois Samuel viesse ao encontro dele. Para quê? Para sacrificar e oferecer aquele holocausto ao Senhor. Amém? Agora abre a sua Bíblia comigo. 1 Samuel 10, do 17. Amém? Diz assim: convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicado por sorte a de Benjamim. Exatamente, ou seja, Deus já havia separado a Saul, sim, quando Samuel foi falar com ele, só que o povo ainda não sabia, o povo de Israel ainda não sabia, e o que Samuel queria fazer? Queria fazer isso conhecido diante do povo, então ele vai e manda reunir todo aquele povo e separar e trazer todas as tribos, todas as pessoas, né? Eles lançaram sorte ali e saiu justamente a tribo de quem? A tribo de Saul, ele pertencia à tribo de Benjamim. E a Bíblia fala então que diante disso, eles lançaram sorte, né? E caiu sobre Saul. Então ele começa a falar para o povo: olha, vocês não queriam um rei? Deus então separou esse homem como rei. Foi então elegeram a Saul como seu rei. E a Bíblia fala que eles se alegraram ali, né? Começaram a gritar, né? Começaram a comemorar porque haviam escolhido Saul como rei. A Bíblia fala que Saul ele era um homem muito bonito, muito belo, e que ele se destacava entre o povo porque ele era um homem alto. A Bíblia fala que ele era bem alto, assim, quando ele estava no meio do povo, somente tinha ele com aquela estatura. Então ele se destacou, né, por causa da sua altura. Só que a Bíblia fala também que no dia que foram constituir ele como rei diante de todo o povo, chamaram pelo nome dele e ninguém se apresentou. E Samuel perguntou: acaso ele está aqui? Não, falou: não, ele está ali. Ele estava escondido entre as bagagens, a Bíblia fala. O que isso significa? Que Deus ele nos chama muitas das vezes, mas às vezes nós temos medo. Mas eu e você, nós não precisamos ter medo, porque quando Deus ele nos chama, é Ele que vai nos respaldar. E aquele homem, ele foi e se apresentou, né, diante daquilo, e você vê que antes ele começa a falar com Samuel: pô, mas justamente eu sou o menor da minha casa, né, a nossa tribo é a menor e tudo. Ou seja, havia um complexo de inferioridade nele. Mas Deus havia escolhido ele. E quando Deus ele chama eu e você, não importa como você se vê, não importa como as pessoas elas te veem, o que importa é que Deus ele já olhou para você, ele já estabeleceu um princípio, né? um princípio e um plano para mim e para a tua vida. E se você então andar em obediência, isso vai acontecer. Amém? Em nome do Senhor Jesus.
Quero que você agora abra a Bíblia comigo, mais à frente, capítulo 12. E agora o povo já havia reconhecido essa condição de reinado através da vida de Saul. Só que Deus ele vai e reúne Saul e todo o povo e ele estabelece o quê? Princípios. Ele começa agora a falar a respeito das condições. Amém? Nós vamos ver aqui na palavra de Deus. A partir do versículo 14, 12 e 14, fala assim: se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhe atenderes a voz e não lhe fordes rebeldes, repita comigo, rebeldes. O Senhor não aceita pessoas rebeldes. Ao mandado e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Amém? Você vê aqui que não é tudo festa. Foi uma maravilha, foi bonito, todo mundo comemorou, mas em seguida Deus falou, agora é o seguinte, agora vocês têm responsabilidade. Vocês não pediram um rei? Vocês não pediram um rei? E eu também falou para o rei, você agora não está reinando? Agora eu vou mostrar para vocês como vocês precisam andar. E uma das coisas que Deus ele pede é para quê? Para que as pessoas, primeiro o quê? Sejam tementes a Ele. Amém? Automaticamente, quando eu e você nós estamos tementes a Deus, nós vamos ser obedientes. E o temor aqui deles era entender quem Deus ele era e qual que era o poder que Deus tinha para julgar sobre eles. E é esse temor que Deus ele quer que eu e você nós tenhamos, de entender que Deus ele pode nos julgar, de entender que Deus ele vai nos corrigir. Amém? Para que nós possamos então experimentar a perfeita vontade dele para a nossa vida. Amém? Agora vamos lá para o capítulo 13. Então ele já houve toda aquela condição, certo? De temer ao Senhor e obedecer ao Senhor. Mas agora eu quero que você abra lá no 13, versículo 8. Amém? Olha que fala a palavra de Deus. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Samuel lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham juntado em Micmás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor e forçado pelas circunstâncias ofereci holocausto, né? Por enquanto aqui. O que nós vemos que aconteceu aqui? Saul havia desobedecido exatamente aquilo que Deus havia pedido ele para fazer. Nós não lemos para ele que Deus falou através de Samuel, que quando ele se encontrasse com Samuel lá em Gilgal, Samuel iria oferecer o sacrifício e o holocausto, certo? Porque isso cabia ao profeta, não cabia a ele fazer isso. Mas ele foi e desobedeceu ao Senhor. Então aqui nós vemos que começa então um processo de desobediência na vida desse homem, a qual Deus havia levantado para um propósito. Isso também pode acontecer na minha e na tua vida. Deus pode nos levantar, mas porque então nós queremos fazer a nossa vontade, porque nós queremos fazer aquilo que nos parece bem aos nossos olhos. Então nós começamos a desobedecer ao Senhor. E você vê então que ele desobedeceu aqui. E toda pessoa desobediente, ela tem uma característica específica. Ela gosta de dar desculpa. Se você analisar que você não é uma pessoa muito obediente, pode reparar, você sempre quer dar desculpa para sair da situação. E foi exatamente o que estava acontecendo aqui com Saul. Ele começou a querer justificar. Por quê? Porque, na verdade, ele não temia, ele não amava a Deus. Porque ele não confiava, ele se estribou no próprio conhecimento. Olhando aquela situação e pensou, e agora? Vamos morrer, o exército está subindo, né? Samuel não chegou, e agora? Ele foi lá, meteu a mão e fez aquilo que não era para fazer.
mas Deus, na verdade, iria chegar, amém? Porque Deus, ele pode demorar aos nossos olhos, mas Deus, ele não tarda. Deus, ele não tarda, amém? Ele não falha comigo e com você, mas ele vem na hora certa. E essa confiança que Deus, ele quer nos ensinar, sabe? Para mim e para você, para que nós possamos viver dessa maneira. Então, nós vemos aqui que ele começou, então, já o quê? A desobedecer. 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Era algo que havia sido determinado para ele permanentemente. Mas porque ele desobedeceu, porque ele fez totalmente contrário àquilo que Deus ele pediu, então Samuel fala que isso já não ia acontecer mais. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Você consegue entender agora a importância do princípio da obediência? De você ser obediente ao Senhor? É muito importante isso. Talvez hoje aqui nesse lugar nós vamos precisar nos arrepender do nosso estilo de vida, porque talvez não foi de agora, talvez isso é algo que foi implantado em você na sua criação, desde lá da sua infância, onde talvez você cresceu em um lar onde não havia limite, onde as pessoas não ensinavam para você o que é certo e o que é errado, e você vivia da maneira que você queria. E hoje talvez você tenha encontrado dificuldade em obedecer, seja aqui a liderança, né, a palavra de Deus, seja no seu trabalho. Quantas pessoas perdem os seus trabalhos porque não conseguem obedecer às normas que é colocado para elas? E elas sofrem a consequência. Por quê? Porque também existe um princípio lá, certo? Existe um princípio que é de obedecer às normas, e as pessoas elas não conseguem viver dessa maneira. O que acontece? Então elas são mandadas embora, ou então alguma coisa acontece, certo? Confusão, contenda, porque é isso, onde existe desobediência, vai existir sempre contenda, vai sempre existir discussão, sempre desunião, amém? Então hoje o Senhor quer nos ensinar esse princípio, para que nós possamos então viver, amém? Aquilo que Deus tem para cada um de nós. Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em 1 Samuel 15. Então nós vemos que Deus então ele fala para Samuel, fala para o seu povo que se eles obedecessem, eles iam andar debaixo de bênção, mas também se eles desobedecessem também, né, eles iam colher maldição, iam colher consequência. Mas mesmo sabendo disso, nós vemos aqui que porque Saul queria fazer a sua própria vontade, fazer aquilo que era melhor aos seus olhos, então ele já começou desobedecendo. Mas a gente vai lá agora lá para o capítulo 15 e a gente vê novamente. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Disse Samuel, só conferir aqui, perdão. Isso. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque, pelo que fez a Israel ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, pois bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Até aqui somente. Agora vai lá para o versículo 7. Um pouquinho mais adiante. Novamente, Deus havia dado uma ordem para ele, certo? Para exterminar com aquele povo inimigo. Por quê? Porque era um povo idólatra, era um povo que ia contaminar eles, né? Falou que não era para poupar nada. Então nós vemos lá no versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Versículo 8 agora. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia,
e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Amém? Novamente aqui, nós olhamos então para a vida de Saul, novamente desobedecendo ao Senhor, a tal ponto Deus falou que tinha se arrependido de ter levantado esse homem, porque não era obediente em nada, não fazia nada, exatamente aquilo que Deus estava pedindo para ele, sempre procurava fazer as coisas que parecia melhor. Ele foi lá, destruiu o povo, poupou o rei, que não era para acontecer, mas a Bíblia fala que talvez ele olhou aquilo ali, viu que era bom, os bois, os animais, falou: vamos pegar isso aqui, Motainá e destruir isso aqui, mas era algo que já estava contaminado, porque fazia parte daquele povo, e Deus falou: olha, destrói tudo isso, mas mais uma vez ele desobedeceu. Agora, para a gente terminando, vai lá em Samuel 15, versículo 19 agora. A gente vê aqui Samuel falando para ele: por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Isso perguntando para ele. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, mas olha só o que ele estava fazendo agora, estava tirando a responsabilidade dele, que era rei, que era aquele que estava responsável, em direcionar todas as pessoas do seu reinado, e falou: eu fiz o que você mandou, mas o povo, se eles pegaram, eu ia com eles. É exatamente isso que uma pessoa desobediente ela faz, ela sempre coloca a culpa em alguém. Ela sempre, na hora que ela se vê diante daquela situação, ela vai, ela se vê assim pressionada, ela vai e culpa alguém, procura alguém para culpar. Quero te dizer que isso é pecado. E se nós temos agido dessa maneira, nós precisamos nos arrepender. Amém? Se nós erramos, amém, erramos. Nós vamos ser corrigidos, vamos reconhecer, porque isso agrada o coração de Deus. Mas não ficar dando desculpa para querer fugir da situação, porque é exatamente isso que Saul estava fazendo. E olha que ele fala: mas o povo tomou o despojo de ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha que princípio tremendo que Deus está nos ensinando aqui hoje. Que a obediência aos olhos de Deus é melhor do que qualquer coisa. Você pode tentar agradar a Deus, se esforçar da tua maneira, mas o fato só de você obedecer para Deus já é o suficiente. Amém? Porque é isso que na verdade agrada o coração de Deus. É a obediência. É entender que o pecado ele trouxe uma natureza caída para mim e para você. E agora, através da palavra de Deus, se nós andarmos em concordância, em obediência, nós vamos colher o melhor dessa terra. E se nós desobedecermos, nós vamos colher as consequências. É simples. É simples entender aquilo que Jesus ele veio fazer por mim e por você. Mas por que talvez às vezes nós não conseguimos? Porque exatamente como Deus tinha me mostrado, porque nós temos apagado o Espírito Santo dentro de nós. Porque o Espírito Santo, aquele a qual a Bíblia fala, que é o nosso ajudador, nós temos abafado ele. Nós temos extinguido ele, como diz a palavra. Por quê? Porque nós não deixamos, nós não renunciamos os nossos desejos, as nossas vontades, e nós queremos executar ela a todo custo. E isso nós vamos o quê? Nós vamos deixando de lado o Espírito Santo. Por isso que às vezes parece difícil a gente cumprir, com o propósito de Deus. Mas hoje Deus está nos chamando a nós voltarmos, a nós endireitarmos os nossos passos, a nós endireitarmos a nossa visão, mais do que isso, a nós direcionarmos o nosso coração a Ele. Amém? Segue aqui no 23. Ele fala assim: porque a rebelião, repita comigo, rebelião, é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar.
viste que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e não a Deus. O cara temeu o povo e não a Deus. Ele não estava nem aí o que Deus achava. Sabe o que ele estava se importando? Com a reputação dele. O que o povo ia pensar dele? E quantas vezes eu e você nós fazemos isso? Nós não nos importamos com aquilo que Deus ele pensa a nosso respeito. O Senhor está olhando para mim e para você. Quando ninguém está nos vendo, Ele está vendo as nossas atitudes. Mas o Senhor está olhando para nós, certo? As pessoas às vezes não estão olhando para mim e para você. E às vezes nós queremos o quê? Nós colocamos uma máscara e fingimos que está tudo bem. Nós ocultamos o nosso pecado. Mas só que quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo como Saul. Estamos temendo os homens. Estamos temendo às vezes a liderança. O pastor, a pastora. Queremos apresentar uma performance diante dos homens. Mas na verdade aquele que olha para nós, aquele qual realmente nós devemos prestar conta, nós não temos temido. Isso não pode acontecer na nossa vida. E olha que fala aqui. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, viste que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Olha a cegueira espiritual que já estava vivendo esse homem por causa da desobediência. Ele estava tão cego que ele não estava entendendo que havia sido arrancado da mão dele o reinado, o propósito a qual Deus tinha, colocado sobre a vida dele. E tudo que ele estava se importando nesse momento, sabe o que era? A reputação dele. Porque mesmo diante dessa declaração de Samuel, que o reinado dele havia sido rasgado, ia ser dado na mão de outra pessoa. O privilégio, na verdade, que eu e você nós podemos ter, sabe o que ele estava se importando? Tá, mas vamos lá, que ninguém fique sabendo, né? Vamos lá, vamos adorar o Senhor, né? Que você possa me honrar diante do povo ainda. Olha a cegueira espiritual que estava ele. É isso que o pecado ele faz conosco. A desobediência, ela vem assim, como algo bem astuto, bem assim, como eu posso dizer, bem maquiado. E aos poucos nós vamos desobedecendo a Deus e nós ficamos cegos dessa maneira. E nós não entendemos que estamos deixando de cumprir aquilo que Deus chamou a nós para fazermos. Amém? Mas hoje o Senhor ele quer mudar essa mentalidade em mim e em você e nos fazer entender, amém? Que se nós andarmos em temor, então nós vamos conseguir obedecer ao Senhor. Olhamos toda essa condição agora, por causa da desobediência. Saul colheu então essa consequência de que foi arrancado o reino na mão dele. Em seguida a Bíblia fala, então nós já conhecemos a história de Davi, aquele jovem que se dispôs ali a enfrentar o gigante filisteu. Deus havia levantado, havia todo um plano por trás daquilo, Deus olhava o coração dele, e nós vemos que a Bíblia fala que Davi obedecia e fazia exatamente aquilo que o Senhor pedia para ele. Aí talvez você pergunte, mas Davi também não pecou? Sim, pecou. Agora você consegue entender uma diferença? Davi pecou, mas não estava relacionado com aquilo que Deus tinha pedido para ele. Sim ou não? Não era algo que Deus tinha pedido para ele, ele foi lá e desobedeceu. Ele pecou no momento que ele estava lá, sem fazer nada. Mas aquilo que Deus havia pedido para ele, tudo ele fazia exatamente conforme o coração de Deus. Mas você vê que mesmo ele pecando, ele se arrependeu. Essa era a diferença de Saul. Em nenhum momento Saul se arrependeu. Queria estar ali, mantendo uma reputação, uma imagem diante das pessoas, sendo que Deus estava enxergando o que ele estava fazendo. Mas Davi o quê? Também o pecado cegou ele, você concorda? Porque o pecado ele cega qualquer um. Cegou ele a tal ponto que ele queria ocultar aquilo, mas quando foi descoberto, porque o pecado é assim, cedo ou tarde, você pode ocultar. Mas a Bíblia fala que Deus ele não permite que nada fique oculto. Nada fica oculto aos olhos de Deus, que não seja revelado em cima dos telhados.
Infelizmente, amado, isso é um princípio da palavra de Deus. Deus nos chamou, a mim e você, para sermos um povo santo. Se nós pecamos, se nós escondemos, vai chegar um momento que isso vai ser revelado. Se nós não buscarmos arrependimento e confessar e nos arrependemos, isso vai vir, sabe para quê? Para nós sermos corrigidos, mas vai acabar se tornando em vergonha. Não porque Deus quer nos envergonhar, porque o pecado nos envergonha. Amém? Então, nós vemos que na vida de Davi foi diferente. Pecou, se arrependeu, sofreu consequência? Sofreu consequência. Porque o pecado ele sempre vai trazer consequência. Deus ele nos perdoa, não vai nos arrancar. Não vamos ficar destituídos da presença de Deus. Vamos voltar novamente para aquele lugar onde o Senhor está. Mas a consequência ela vem. Nós precisamos clamar a misericórdia sobre Deus. A misericórdia de Deus sobre nós. Amém? E foi exatamente o que aconteceu. Precisamos andar em temor, amado. Quando nós temos o temor de Deus na nossa vida, nós prestamos atenção na nossa maneira de viver. Nós prestamos atenção à maneira como nós nos vestimos, se aquilo glorifica ao Senhor, se aquilo agrada o coração de Deus. Nós prestamos atenção nas nossas atitudes. Amém? Porque se eu e você, eu não estou aqui para falar de doutrina, longe de mim falar de doutrina aqui nesse lugar, mas é a palavra de Deus. A Bíblia fala que Deus nos chamou para nós sermos um povo diferente. E se até na nossa maneira de vestir nós estamos nos parecendo com as pessoas lá de fora, que diferença faz? Porque o cartão postal é eu e você, não é aquilo que a gente fala. Mas as pessoas elas vão olhar para a nossa aparência, as pessoas elas vão olhar para nossas atitudes e vão falar, nossa, é verdade, essa pessoa é diferente, essa pessoa ela teme a Deus. Agora, se nós nos parecemos com as pessoas lá fora, que diferença nós fazemos? Nenhuma. Isso se chama temor de Deus. Quando nós temos temor de Deus nas nossas vidas, aquilo que nós damos vazão ao Espírito Santo, e quando nós erramos, ou então começamos a nos inclinar, aquilo que vai desagradar o coração de Deus, o Espírito Santo fala, opa, ele vai e fala conosco. E quando você está submetido e sujeito à vontade de Deus, você fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Você vai, você troca de roupa, você não coloca aquela roupa, então você vai lá e pede perdão para aquela pessoa que você magoou. Ou então se você pisou na bola com o chefe nas fábricas, você vai lá e pede perdão. Olha, eu errei, me perdoa, eu estou errado. Isso é ser cristão, não é ser perfeito. Cristianismo não é ser uma pessoa perfeita, isso não existe. Nós ainda somos pecadores. Mas nós vivemos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Se nós pecamos, nós vamos consertar. Se nós erramos, nós vamos nos arrepender e vamos voltar de onde nós caímos. Não é isso que a Bíblia fala? Amém? Então, nesse momento, eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu não quero que você saia daqui desse lugar hoje pensando que nós temos um Deus de ferro e fogo, aonde errou, vai ter que pagar. Não. Deus ele é misericordioso, sim. Mas existem situações nas nossas vidas que elas estão perdurando. Sempre nós estamos vivendo ela. Sabe? É diferente você cometer um erro, sabe? Mas aquilo não faz parte da sua vida. Agora é diferente quando você carrega uma iniquidade na sua vida. Onde aquilo não cessa, você está sempre vivendo com aquilo e dando desculpa para Deus. Vai chegar uma hora que a correção de Deus ela vai ter que vir. Ela vai vir, amados, sabe por quê? Porque Deus ele não é um Deus individual somente, Ele é um Deus coletivo. Às vezes os nossos erros e os nossos pecados, eles não ferem somente a nós, mas eles ferem pessoas que estão ao nosso redor. Eles trazem consequência a pessoas que estão ao nosso redor. E é isso que o pecado ele faz. Essa semana eu fui no Menkel Center assistir aula porque eu transgredi, porque eu quebrei um princípio da velocidade e tomei uma multa. Não foi nada agradável, foi muito caro. Depois fiquei lá no Menkel Center todo dia assistindo aula. Isso me prejudicou. Entende? Eu vi ali aquele filme onde fala que a pessoa, ela para comemorar, ela foi e bebeu, bem rápido, vou resumir, ela foi e bebeu ali com um amigo, né? Foi comemorar com um amigo, que o amigo tinha sido promovido, trabalhava na prefeitura e agora ia para outro país, certo?
E aí ele foi ali comemorar com o amigo, ele foi também tomou uma cerveja com o amigo, e quando ele voltou para casa, ele tinha acabado de comprar uma casa nova, e no bairro, no dia que ele se mudou, ele conheceu uma senhora, e essa senhora chegou ali para se apresentar, e apresentou a filha dela, e falou, olha, essa aqui é a minha filha, ela vai casar daqui a 2 semanas, uma senhora, né, bem simpática, feliz, porque a filha ia casar. Então aquela família ali, constituída do marido, da esposa, dos filhos, cumprimentaram, conheceram eles, só que esse homem que havia bebido na noite anterior, agora ele tinha voltado para casa naquela noite, e ao descendo a rua, alcoolizado, porque era apenas algumas cervejas, ele foi e atropelou aquela menina, que ia se casar daqui a 2 semanas, e o que aconteceu? Aquela menina veio a falecer, e aquela menina morreu, agora já não existia mais. Mas o que aconteceu é que aquele homem se apresentou ali no hospital e se humilhando diante daquela mãe. A mãe disse assim, olha, tudo bem, vai ficar tudo bem. Ela está feliz, daqui a 2 semanas ela vai casar. Mas a filha tinha morrido. E aquilo foi um impacto tão forte na vida daquela mulher, que a mulher ficou louca. Ela pensava que a filha ainda estava viva e acreditava que a filha estava viva. Sabe o que aconteceu? A polícia investigou quem estava com ele naquele dia. E quando se deparou e entendeu que era o seu amigo que trabalhava na prefeitura, que ia ser promovido, ia para outro país, ele perdeu a promoção. E o dono daquele bar, que também era amigo dele, porque permitiu que ele bebesse, também perdeu o bar foi fechado. Olha o que o pecado ele faz na nossa vida. Ele nunca vai prejudicar somente a mim e você, ele vai prejudicar pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas vão pagar por isso. Então é por isso que você precisa se apegar no temor de Deus, entender, Deus, me ajuda, Espírito Santo, não quero mais te abafar, não quero mais te impedir, não quero mais que você, fique assim de lado, mas eu quero que o Senhor domine a minha vida. Não quero somente queimar, mas eu quero ser obediente, eu quero viver para Ti. Porque é isso que eu quero, e é isso que eu tenho que orar todos os dias, para que a minha natureza, não venha ficar viva, mas através da oração eu venha matar essa natureza, essa velha natureza em mim. É isso que é ser, um homem, uma mulher de Deus, é entender as nossas fraquezas, mas buscar no Senhor a força, porque a força vem dEle. E mesmo quando você fala, mas eu sou fraco, a Bíblia fala, porque na tua fraqueza é que a força de Deus, ela vai ressaltar. Ela vai surgir sobre você. É quando nós declaramos, Senhor, eu tenho sido fraco, Senhor, eu não tenho conseguido ser temente a Ti, Senhor, eu tenho feito as minhas vontades. É quando você fala, Senhor, eu sou fraco e eu reconheço. É nesse momento que Deus ele vem sobre a minha e sobre a tua vida. E diante daquela situação onde eu entendi, através daquela visão, que eu ainda existia áreas na minha vida que eu estava resistindo, e eu queria conciliar com o ministério que Deus tinha para mim. Deus falou, filho, não dá, filho, ou é ou não é sim ou não, ou você anda comigo, ou você não anda, porque eu sou um Deus zeloso, eu tenho ciúmes de você, eu não divido você com mais nada. Naquele momento eu comecei a chorar, eu falei, Deus, como é que eu estou longe, mas me perdoa, Senhor, e quando o Senhor ainda enxergar meu coração e ver em mim um desejo ainda, Pai, então queima, eu comecei a pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa, Pai, porque eu estou soprando essa vela, querendo apagar ela, para os meus desejos serem cumpridos, mas o Senhor está ali colocando a mão, querendo que ela acenda novamente. O Espírito Santo de Deus, ele não pode apagar dentro de você. Deus, ele não quer que o Espírito Santo se apague. Ele está aqui hoje para tornar essa chamazinha de vela e uma labareda de fogo dentro de você. Porque é somente através do Espírito Santo que eu e você nós vamos conseguir. Nós não podemos pela nossa própria força. Nós somos fracos. Nós não somos nada, somos pó, diz a palavra de Deus. Mas quando nós somos filhos de Deus e nós reconhecemos, então aí você pode esperar. Pode esperar, porque o Espírito Santo ele vai te incendiar. Eu não sei se é isso que você deseja. Eu não quero, somente estar aqui na igreja todos os dias, todos os domingos, vivendo a mesma coisa. Mas eu quero manifestar a glória de Deus, a presença de Deus, o fogo de Deus lá na minha fábrica. Orar pelas pessoas que estão doentes, visitar nos hospitais, essas pessoas serem tocadas pela glória de Deus, pelo poder de Deus. É isso que é evangelho. Você não quer viver isso?
eu quero viver isso, e por isso eu tenho buscado arrependimento, porque não dá para andar, sabe, em desobediência em obediência. Se você quer isso para a sua vida, eu quero te chamar, vem aqui porque o Espírito Santo, sabe, Ele quer alinhar a tua vida, Ele quer alinhar o teu coração. Deus, Ele quer fazer algo novo em mim e você. Você só pode olhar para a sua vida nesse momento e definir, ou você tem sido obediente, ou você tem sido desobediente. Não há meio termo. Não tem como você ficar em cima do muro. Olha, eu estou com o pezinho de um lado aqui, ó. Esse meu pé aqui tá no Senhor e esse pé aqui está no mundo. Não tem como, amado. Você só entra no reino dos céus por inteiro. Você não entra no reino do céu pela metade. E nós vamos orar nesse momento. O reino de Deus, quero dizer uma coisa para vocês, para todos nós que estamos aqui. O reino de Deus não é para quem precisa. O reino de Deus, ele é para quem quer. Se você quer manifestar o reino de Deus, não estamos falando do reino dos céus, estamos falando da realidade de Deus a ser manifestada através de mim e de você. Ela só vai acontecer se você quiser. E se você realmente quer o temor de Deus na sua vida, então você dá um passo adiante e você decide então pela fé. Porque Deus, Ele honra a fé. Ele honra nossas atitudes. Deus, Ele conhece seu coração? Sim, conhece. Mas quando Ele vê o seu passo, e quando Ele vê que você tem um posicionamento em relação àquilo, então Ele vem e te honra. Então Ele vem e começa a agir, começa a obrar. E nesse momento nós vamos orar, amados. Nós vamos orar. Eu quero te dizer, não espere que Deus Ele venha te corrigir. Não espere que a consequência do meu pecado, do teu pecado venha sobre nós. Eu não quero esperar por isso, porque não é bom. Não é bom. Deus, Ele também é juízo. O Senhor está dando a oportunidade hoje para nós nos arrependermos. E é isso que nós vamos fazer diante dEle, porque nós somos pecadores. Mas através do sangue de Jesus nós somos lavados e purificados. Amém? Nesse momento você vai começar a orar ao Senhor. E você vai começar a apresentar ao Senhor as áreas das suas vidas de iniquidades. Áreas que você não tem rompido. Áreas que você não tem confessado. E eu quero te encorajar, não somente hoje se arrepender aqui diante do Senhor, mas depois eu quero que você procure um homem ou uma mulher de Deus, alguém maduro na fé, para que você possa confessar esse pecado, para que você seja liberto. Porque esse é o princípio, essa é uma condição. Confesse os seus pecados uns aos outros, então sereis curados. Essa é a maneira que Deus vai libertar eu e você. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, no nome do Senhor Jesus, eis aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, a vida dos Teus filhos e filhas, Pai. Senhor, existe um desejo no nosso coração, Deus, de nós andarmos no temor do Senhor, de nós obedecermos a Ti e amar o Senhor de todo o nosso coração, Deus. Mas também existe uma velha natureza dentro de nós, Pai, a qual, Senhor, em todo momento, ela quer se sobrepor, ela quer sair, ela quer nos dominar, Senhor. Mas hoje, através do Espírito Santo de Deus, Pai, nós nos humilhamos diante da Tua mão, Pai, debaixo da Tua potente mão, Senhor. E o Senhor vem e sara a terra do nosso coração, Pai. Nós oramos aqui neste lugar e te pedimos, Pai, vem nos liberta, Senhor. Vem nos liberta, Senhor, em nome de Jesus, de todo mundanismo, Pai. Porque nós não queremos, Senhor, estar dentro da igreja, Senhor, com o coração lá fora. Mas nós somos um povo separado, Senhor. Vem, Pai, nessa manhã, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, Deus, ó Pai, as nossas iniquidades, Senhor. Sara, Senhor, a terra do nosso coração, Deus. Senhor, endireita os nossos pés, os nossos passos. Porque nós não queremos ser como Saul. Não queremos somente ser reconhecidos pelo povo, Senhor, pelas pessoas, mas nós queremos ser estimados diante do Senhor. E esse homem, ele foi desaprovado por causa da sua desobediência, porque insistiu em andar em desobediência, e ele colheu a paga do seu pecado, porque a palavra de Deus declara que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas
Deus, Ele quer te resgatar deste lugar. Deus, Ele quer te resgatar desse lugar hoje. Não resista ao Espírito Santo. Deus, Ele não quer te perder. Não endureça o teu coração hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que nesse momento, Senhor, as cadeias e os grilhões, Pai, que tem nos aprisionado agora, eu declaro seja destruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, cadeias e grilhões do pecado, eu ordeno agora, sejam destruídos debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, que quebra e despedaça o jugo do pecado. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora Satanás e seus demônios contra nossas vidas e declaramos que nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós não pertencemos a este mundo caído, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, muda, transforma, Senhor. Pai, nós queremos ser como Davi, Senhor, que pecou, mas reconheceu o seu pecado, se arrependeu. Aleluia, Senhor, e teve o teu reinado estabelecido para todo sempre. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos alcançar a salvação e vida eterna, Senhor. Nós queremos alcançar aquele dia, Pai. Queremos olhar nos teus olhos, Pai, e ouvir da tua boca, Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, porque lá na terra foste fiel no pouco, mas hoje sobre o muito te colocarei. É isso que o Senhor, Ele declara na sua palavra. Fidelidade aqui, ó. Fidelidade aqui na terra, para que um dia o Senhor possa nos colocar lá no reino dos céus, aonde nós vamos desfrutar de toda uma eternidade. Toca nossas vidas, Senhor. Senhor, muda e transforma hoje a nossa mente. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro mentes transformadas aqui neste lugar. Mentes transformadas pela palavra de Deus. Eu declaro uma lavagem pelo sangue do Cordeiro. Uma lavagem pelo sangue do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se Deus está nos chamando hoje para o arrependimento, é porque Ele nos ama. É porque Deus, Ele nos ama. Essa é a realidade do Senhor para nossas vidas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Caminhe dia após dia no temor do Senhor. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, então tema a Deus em primeiro lugar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo, Ele possa te selar todos os dias, te levando a viver uma vida em temor e amor ao Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? Nós te glorificamos, Senhor. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Pai. No nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor.